Hoje aqui com Luma Félix, ela é Oi! candidata a vereadora em Lauro de Freitas. Luma Isso vai aí. começar o nosso programa contando de como ela chegou até aqui, né? Desde o início. Bom dia, Luma. Bom dia, tudo bom, amigo? Obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, conversando com você. Desculpe a cara de sono, mas estava de manhã. Olha só, Nós estamos gravando de manhã, quem está nos vendo, a de gente grava. manhã, gente, de manhã, enfim. E assim, como eu estou no cenário político, né, disputando eleições, então assim, tá tudo muito corrido. De manhã é tarde, tarde é noite, café da manhã é janta, e a gente vai se adequando. Eu sou nascida e criada em Salvador. Eu vim para Lauro de Freitas, cidade que é a região metropolitana de Salvador, com uns 15 a 16 anos de idade. Eu fiz escola aqui, fiz faculdade. Meu primeiro emprego foi aqui, no escritório de advocacia. Toda a minha vida se passou aqui. E a grande verdade é que tem um fenômeno geográfico que pode esclarecer bem a questão de Salvador e Lauro de Freitas, né? É a conurbação. As duas cidades cresceram muito. E assim, tem hora que você não sabe onde é que começa Salvador, onde é que está Lauro de Freitas. Inclusive, tem essa mentalidade, né, em alguns eleitores, que tem gente que mora em Salvador, vota em Lauro de Freitas, gente mora de Freitas, vota em Salvador. É cada Pô, coisa assim que você encontra, até incrível. 1963, Santa Amaro de Pitanga pertencia a Salvador, né? Olha, Santa Maria de Pitanga, você disse o nome da cidade. O real nome da cidade, antes de fazer homenagem a um outro político, né? Lauro de E Freitas. que morreu no acidente aéreo, né? Tinha morrido no acidente aéreo nessa Exatamente, época. E exatamente. aí, para convencer a Assembleia Legislativa a dar a emancipação, colocaram o nome, né? Para fazer, para A pegar pessoas homenagem, simpáticas, exatamente. né? Lauro de Freitas é uma cidade que eu desenvolvi muito carinho. É bem, tem um ar de cidade grande, mas ainda é muito pacato em alguns cantos. Agora há pouco foi que chegou, assim, grandes novidades. A questão da mobilidade urbana é um desafio para a cidade. Tem uns perrengues pesados aqui, que é a questão de segurança pública, que isso tem que ser tratado de uma forma bem delicada. Não pode deixar de colocar na pauta a questão de segurança pública de forma alguma. E aí é uma das que eu mais brigo, defendo e trago para o debate, porque se você não tem segurança, não adianta, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem um meio de desenvolver socialmente de forma saudável. O que eu mais ouço das pessoas, Aurélia, aqui, quando eu converso, é, poxa, antes eu podia ficar na porta da minha casa até tarde, antes eu poderia sair, deixar meu filho brincar, hoje eu não tenho mais essa segurança. Então as pessoas estão se queixando dessa verdade, que é a insegurança pública que a gente tem. E, inclusive, eu quero já começar falando de uma coisa chata, que Lauro de Freitas está entre as 10 cidades consideradas 10 cidades mais violentas do país. Aí você diz, não, mas Lauro de Freitas, ninguém ouviu falar muito, né? Mas se trata da sexta economia da Bahia. É 4,5, 3,5 corresponde ao PIB do governo do estado. A gente não entende por que Lauro de Freitas não consegue se nutrir. Por que Lauro de Freitas não consegue nem sequer ter asfalto em alguns lugares. Ninguém entende, porque a maioria dos recursos enviados para as obras é do governo federal e do governo do estado. E Lauro de Freitas captando dinheiro do jeito que é, arrecada muito. Onde é que vai esse dinheiro? Então, assim, a gente está sofrendo numa gestão petista há mais de 12 anos. Isso já esclarece muita coisa, não preciso nem ir adiante do que esses demandas, essas urgências que as pessoas estão trazendo. Essa é a situação que a gente está aqui. Quem vai, eu fui há pouco tempo, até digo aqui no meu canal, quem quiser ver, tem a história dos bairros de Salvador, tem a história de Salvador, e a gente teve também está aqui no canal o Jardim das Margaridas, né, que fica na divisa com Itinga, com Lauro de É, Freitas. E a gente nota a diferença, na divisa, a gente vê que é a divisa por conta do cuidado, né, do cuidado com a urbanização, cuidado com o asfalto, com a rua, com todos esses aspectos, né? Quer dizer, Salvador tem dado exemplo nesse sentido, né? Com todos os defeitos da administração sim, sim. metropolitana, mas nesse ponto da infraestrutura, né? Salvador se mostra diferente, né? Essa situação triste que a gente vê em Lauro de Freitas, a gente fica triste, que a gente gosta de Lauro de Freitas, tem um amor, um carinho especial pela cidade, e ver a cidade nesse estado realmente é lamentável. É bem complicado. Quando você falou aí sobre essa gestão de Salvador, todo mundo reclama muito, né?
essa figura política, Neto e tal. Mas eu também tenho ouvido de pessoas que, poxa, olha, a cidade do jeito que estava e como ele deixou, ele fez boas obras aqui. Então, tem uma indecisão muito forte lá sobre quem eles vão votar e como é que está a situação. Já aqui em Lauro de Freitas está fácil. Meu amiguinho, está fácil. Só tem um candidato de direita que não está na base do governo do estado. O resto está tudo coligado com Rui. Está tudo coligado com a esquerda. Vem uns candidatos assim até estranhos, tentando criar margem e ter simpatia, porque a primeira coisa que o eleitor de Lauro de Freitas pergunta é se a pessoa é da cidade. Porque eu não posso respeitar, né, alguém que quer ser prefeito da cidade de Lauro de Freitas e não mora aqui, não conhece a cidade. Isso é um desrespeito muito grande com o Lauro Freitense. Eu estou conhecendo pessoas, essa minha jornada de rua, de agitação, de conhecimento mesmo, de campanha, de 30 anos, 40 anos aqui em Lauro de Freitas. Conheci pessoas que nasceram aqui na cidade. Então, assim, é um desrespeito alguém vir de fora e pedir o voto de uma pessoa que é daqui. Ele não mora aqui, ele não conhece a realidade, ele não está dialogando com o povo. Então, assim, é muita cara de pau aparecer alguém que não conhece esse cenário, que não vivencia a realidade da cidade, para querer estar habituando. Então, assim, eu estou segura a respeito disso, porque o partido que me acolheu é o partido do Roberto Jefferson, o PTB, onde todos os bolsonaristas estão buscando refúgio dessas eleições. E o candidato daqui, o Mauro Cardinha, a gente está caminhando por sangue. O partido está caminhando por sangue. Só a coligação foi feita PTB com PTB. Porque não tem como coligar com o DEM, não tem como coligar com o PT, jamais. A ideologia política é totalmente diferente. E outros também que se dizem Bolsonaro, mas estão na base ali de Rui articulando por baixo. Então, assim, eles querem ganhar o público cristão, eles querem ganhar o público conservador, eles realmente estão tentando ludibriar, mas o eleitor está sacando isso. Então, aqui está fácil, super fácil. É a era do PT que está aí há muito tempo, e o único partido que vem fazendo realmente oposição, um trabalho sério sendo demonstrado, é o 14 com o PTB. A eleitor aqui não tem dificuldade, não. Em relação a isso, não tem dificuldade, não. Bom, vamos falar da violência agora, vamos falar que realmente essa questão está conflagrada, né? Qual é o problema da violência? Qual é a raiz da violência em Lauro de Freitas? O que você identifica como o grande problema da violência? Você falou em violência, isso aqui não é emoção, não, isso aqui foi a água mesmo que derrubou. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui, em Lauro de Freitas, o tráfico de drogas e o crime organizado está imperando. E uma das pautas que eu defendo, uma das pautas que eu trago e propostas é em relação à segurança pública. É urgente, né? Para ontem, vamos pensar, é urgente para hoje, para a gente fazer uma coisa, sabe, estruturada mesmo. O que é que acontece? Eu tive lugares aqui, é inacreditável que eu vou contar para você. Eu tive lugares aqui que o eleitor, ele está sendo constrangido a votar no candidato do traficante. É exatamente isso que eu estou te dizendo. As pessoas estão dizendo, não, mas isso é normal, isso acontece em outros lugares do Brasil. Eu não quero saber que isso acontece nos outros lugares do Brasil. Aquilo que é normal não significa dizer que seja saudável. Não significa dizer que seja coerente, que seja correto. Mas as pessoas estão sendo coagidas. Então, assim, o tráfico de drogas hoje está elegendo os candidatos dele também. Está dizendo assim, para votar em fulano, porque fulano vai representar a gente aqui. A gente é, como eles dizem lá, a parceria. Então, eu tenho uma dificuldade de entender isso e aceitar. Essa é uma das primeiras afrontas, que até a liberdade do eleitor, a escolha do voto, que é o voto secreto, não existe mais em alguns lugares. Ele é constrangido, o eleitor é obrigado. Isso quando não aparece aquele tipo de político clássico da velha política, né? Que oferece a cesta básica, que bate uma laje, que dá um dinheirinho e vai comprando o eleitor. Isso aí é uma base também para manter o ciclo vicioso que a gente tem. Como é que a gente vai construir uma nova política? Como é que a gente vai pensar na renovação, tendo esses tipos de político como oferta para o eleitor? Então, esse diálogo é a primeira coisa que tem que começar. Esses dias eu gravei um vídeo, tá no meu Instagram, eu falando para a galera, gente, presta atenção, 90% da responsabilidade é sua. Você não pode votar num cara que te trata como um porco. Vou lhe dar comida e você me dá voto. Tem candidato que está cadastrando o título de eleitor para dar cesta básica.
esse cenário agora de pandemia é muito delicado. É muito delicado, tem muita gente passando por necessidade mesmo. Então, assim, eles usam essa questão da miséria, da dificuldade, para constranger as pessoas. E em certos lugares da cidade, porque todo mundo sabe que eu defendo a pauta cristã, conservadora, bolsonarista, é combate à violência, é combate ao crime organizado, é esse o ideal mesmo. Eu não tenho que conversar com vagabundo, eu não tenho que conversar com esse tipo de gente. O ideal é outro, a ser consolidado. E tem lugares na cidade que já me disseram assim, é bom você não andar, é bom você tomar cuidado. Porque é óbvio que as pessoas estão de olho na pauta que você está trazendo. Não tem um candidato. Vou te falar uma coisa, não tem um candidato. Cláudio Freitas hoje acho que está com 500 candidatos a vereador. Não tem um que abra a boca para dizer assim, a gente vai combater o tráfico de drogas nas escolas. A gente vai proteger as crianças de abusos. É absurdo o que acontece com as crianças aqui. Não tem um que diga assim, sou contra, a gente vai combater, a gente tem que criar política pública para salvar esse jovem. Não tem. Tá todo mundo calado. Tá todo mundo falando em nome da educação, em nome da cultura. Que cultura? O cara não tem base cultural nenhuma. O vínculo que ele foi criado de velha política, de violência, ele vai repetir isso. Que cultura ele vai passar? Não existe um debate lógico. Não existe um candidato que olha assim, ó, como eu tô olhando aqui para você, nem que seja na câmera, para dar a cara e falar as verdades. Então, o que eu tô dizendo aqui é assustador para muita gente. Pode ser utópico para outras. Mas é o discurso ideal e que tem que estar ali na ponta afiado para qualquer conservador e bolsonarista que se diz. E apareceu muita gente aí no segundo turno. Virou bolsonarista de segundo turno. Né? Quem está acompanhando, quem conhece a história eu também, eu só apoiei no segundo turno, mas depois... que absurdo, porque você só... mas eu continuo apoiando. Então, assim, teve uma dificuldade muito grande aqui, né? E tem uma dificuldade muito grande de dialogar. Então, assim, o que eu vejo nos candidatos é mais do mesmo, é o mesmo roteiro, repetindo a mesma velha política, ancorado nos mesmos falsos ideais que eles dizem ter, é a mesma coisa. Isso me dá nojo, isso me repugna. Então, quando vem para mim a oportunidade do microfone, eu bato mesmo sem dó. E chamo qualquer um deles para o debate. Senta aqui para conhecer a cidade, senta aqui para falar o que está acontecendo. Porque tem cara que está aqui, a vereador na cidade de Cláudio Freitas, quase que eu tenho de vida. Eu tenho 31 anos. Sim. E se você perguntar qual é o projeto dele é se reeleger nas próximas eleições. E o que ele tem feito? Vou denunciar, vou aproveitar seu canal e vou denunciar. Candidato a vereador que colocou garota de programa no gabinete. Nada contra essa profissão de que exerce aí, tem outros que não consideram mas isso a gente vê muito por aí. Mas é um absurdo! E não ter um para denunciar. Durante a pandemia, não teve um vereador que fosse homem para dizer assim, ó, gestora, você está fazendo errado. Gestora, presta conta disso aí. Que máscara cara é essa que você está comprando? Olha, você tem uma máscara mais cara do Norte e Nordeste. Interessante que aqui também, antes da Polícia Federal bater, já teve galpão aqui de álcool em gel e objetos pegando fogo, sumiram, as coisas assim acontecem aqui. É bem estranho o negócio, né? Bem estranho a vicissitude política que tem que ser estabelecido aqui. Então, é sério, é grave o cenário político. E não tem vereador que traga isso para você. Porque eles olham o vereador como um carinha que tá lá para dar suporte ao prefeito. Não é, eu não tô para dar suporte ao prefeito. Eu tô fiscalizando. Porque não existe você falar em legislar se você não fiscalizou primeiro, não viu a amplitude do negócio, não viu como está a situação, para depois propor uma lei, dizer assim, ó, isso aqui está faltando, temos que encaixar dessa forma, temos que propor isso. É simples, é básico. O que eu estou te dizendo não é absurdo para você. Você é uma pessoa totalmente letrada e acompanha a situação política. Não é com absurdo, certeza, eu acompanho de Lauro de Freitas, inclusive, há muitos anos. E você fala as áreas dominadas, né? O centro e vilas digamos assim, é território livre. Mas eu acho que é só isso, né? Nem o centro está livre hoje. Livre do quê? Não, do domínio do tráfico. Não, o negócio está estabelecido. Não existe, tem uma área mais leve, tem uma área mais... Não, está estabelecido. E chega um ponto... mesmo no centro de Lauro de Freitas você tem dificuldade para fazer campanha? A dificuldade para fazer campanha e para andar com a minha bandeira é grande. Com o nome que eu estou trazendo de verdade é grande. Mas ainda assim sou muito bem recebida.
Muita gente entende. O eleitor tem essa consciência. Eu estava conversando com uma moça em Portão, que ela falou assim, olha, eu não voto em Moema, eu não voto em Teobá, eu não voto nessa outra que tá aí. Eu falei, ótimo, então a gente vai começar a dialogar, porque eu tô com o Mauro Cardinho, eu tô no PTB, não tenho nada a ver com esse pessoal. Ah, eu também não quero que você me dê nada. Eu falei, nossa, que a maioria acha que o vereador é dono de construtora, né? Ou de mercado, como alguns, para ficar distribuindo cesta básica. Não é essa a visão. Então, assim, eu sou bem clara para o eleitor. Se você está aceitando a cesta básica, então aceita que o cara te roube depois. Você não vai poder exigir dele um posto de saúde, você não vai poder exigir dele um atendimento, não é nada, porque ele te tratou como isso aí, como uma cesta básica, como um porquinho no cercadinho dele. No centro de Lauro específico, existe uma animosidade em relação ao posicionamento político. Mas lá, eu fiz aqui em Lauro de Freitas o primeiro ato para Bolsonaro na Praça de Lauro. Eu fiz. Levei bolsonarista pra rua. Porque a galera quer protestar, ainda tem isso. Você é bolsonarista, você mora aqui, você vota aqui, você não vai pra Salvador não, cara, vamos fazer um ato aqui. Vamos ter essa consciência política de que Lauro de Freitas tem direita de verdade? Então, enquanto muita gente estava buscando holofote para subir em trio, para ser visto em Salvador, esquecendo a cidade, e agora aparece, ei, Lauro de Freitas, eu tô aqui com você, peraí, tô aqui com você, uma vírgula. Vamos ver quem que estava acompanhando. Vamos ver quem é que realmente estava na cidade, se preocupando com a cidade e com os problemas dela. Quem foi que estava aqui dizendo, ei, vamos nos unir, bolsonarista, aqui, vamos fazer um ato para o Bolsonaro na cidade? De forma épica? Eu digo a você que foi épico. A galera falou assim, eu nunca vi ato de direita aqui em Lauro de Freitas. Eu nunca vi. Nunca se organizou, né? Na verdade, foi um monopólio desde o início. Exatamente. Exatamente. E eu pego o microfone, bato e falo, vamos fazer uma base cristã, conservadora e bolsonarista aqui nessa cidade. Doa quem doer, tem que chegar. A gente vai abrir caminho para o Bolsonaro chegar aqui em Lauro de Freitas. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. O povo está cansado. O eleitor em si tem uma frustração muito grande em relação à política. Vai ter um número grande de abstenção nas cidades. Não se assuste. Lauro de Freitas, Salvador, vai ter um número grande. Que as pessoas chegam um momento que dizem assim, poxa, acabou, eu não tenho. O que eu tinha a fazer? Então, nessa hora. O voto nem deveria ser obrigatório, né? Mas por questão cultural, né, é uma forma que a gente age para educar. Né? A legislação pensa, vamos tentar educar. Essa não é a cabeça que deveria ter do legislador. Quando o presidente propôs tirar as cadeirinhas, da obrigatoriedade das cadeirinhas, galera, não, mas vai matar as crianças. Pô, você vai matar porque o pai não deveria nem ser pai, né? É o mínimo de noção que ele tem que ter de segurança e cuidado com o filho. Então, se o Estado está gerando obrigatoriedade para o pai cuidar do filho, para mim é um olhar absurdo. Mas para alguns não tem que ter, já que a pessoa não tem esse discernimento. Quer dizer, é assustador. Tem um discernimento para gerar, mas não tem para cuidar. O que é que está vindo por aí? Que formação é essa que vai ter esse ser? É bem complicado começar por esse viés também. Exato. Agora, fala um pouco, assim, para quem não conhece, porque a coisa é de almanaque, né? Realmente você tem, junto com o dado da violência, tem o IDEB muito baixo, né? Tem as escolas municipais aí de Lauro de Freitas que saem muito mal nos exames, o que compromete o futuro das pessoas, né? Compromete a chance que elas vão ter lá na frente também, né? De sair dessa questão da pobreza e da violência, né? E isso também é o resultado desses anos de gestão aí que não... Pouca gente pode entender que Lauro de Freitas tem uma arrecadação muito boa, né? Tem um retorno de ICMS muito bom, tem Vilas do Atlântico, que é um bairro que é um bairro muito nobre, né? Tem um centro organizado, até digamos assim, urbanizado, né? Mas, em compensação, tem toda essa questão de uma administração que você não vê acontecer, a prefeitura não acontece. E o que se baseia esse poder municipal que ainda se mantém apesar disso tudo? Cargo. Ela só ganha eleição, né, durante esses anos porque tem oferecido cargo. Cada vez mais o poder dela está fracionado, porque cada vez mais ela precisa juntar partidos para poder ajudar ela na atividade política. Só que tem o seguinte, é grave o que eu vou te dizer.
Hoje, a atual gestora, ela está com 19, 18 partidos com ela. Então, ela levando o pleito positivo, que eu não quero isso, ela não vai conseguir administrar a cidade, ela não vai conseguir gerir. Vai ter que criar mais secretaria do que realmente tem, vai ter que criar mais cargos ainda, porque vai ter que alimentar essas pragas vivas que estão ao redor dela, sugando, e que ela também está aí sugando. Ponto. Ninguém está aqui. Inclusive, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para ela, fazer essa. Por que você acha que você ainda merece ser prefeita? O que você fez? O que você tem para oferecer? Tem alguma forma de você provar que você é capaz de fazer alguma coisa? Porque as obras que eu tenho visto, os lugares que eu tenho visitado, é de dar nojo. É de dar nojo. Sobre as escolas. Visitei algumas escolas, conheci professores, ouvi muita dificuldade de lidar com o adolescente. O jovem hoje está tomado por um grau de violência, de erotização, absurdo, absurdo. A juventude está realmente estragada, está doente, a juventude está doente. A juventude é assediada pelo tráfico, a juventude é assediada pelo sexo, a juventude é assediada moralmente o tempo inteiro. Então, não respeita a professor em sala de aula, né? Não respeita a professor em sala de aula. E tá aí uma coisa que está acontecendo muito em Lauro de Freitas. O índice de evasão dos estudantes é altíssimo. O jovem não está indo para a escola. Por que o jovem não está indo para a escola? O que está acontecendo no seio familiar dessa criaturinha que ela está com dificuldade de ir lá, de frequentar as aulas? O que está faltando? A gente sabe muito bem que o ideal base é que ele tenha um pai, uma mãe, alguém ali para cuidar, para dar o discernimento, para incentivar. E o cenário hoje não é esse. Porque o lugar onde o tráfico domina, não tem como você imaginar que uma pessoa tenha uma mente sã, que ela consiga desenvolver uma vontade para estudar e para estar ali. É muito difícil. Se tratando também de um vínculo de violência que existe na cidade, que é a ausência de saneamento básico. Não tem. Lauro de Freitas não tem um plano de saneamento básico. Você sabe o que é isso? É esgoto na rua. Eu sempre digo isso, eu já fiz livros para Camaçari, inclusive para Salvador. O Joanes, né, ele sai de Camaçari limpo. Exato. E o Joanes sai de Camaçari limpo. Aí ele chega na divisa com o Lauro de Freitas, ele recebe todo o esgoto cru. A praia de buraquinho que a gente ia antigamente, que era, né, muito agradável. Hoje está aquele mau cheiro, quem está na beira do Joanes, tem até condomínio de luxo ali e tal, o pessoal fica reclamando que não dá para respirar o ar, né? E isso piora muito a qualidade de vida. O rio começa a ficar sujo. Dias Dávila, ele vencendo para cá, começa a ficar sujo. Tem um projeto que o Mauro Cardim, que é candidato a prefeito, né, já vem implantando e mostrando para a cidade, que é do SOS Joanes. Uma forma de tentar salvar o rio, despoluir. Só que assim, você tenta salvar o rio, você traz aquele projeto estrutural de nanobolhas, limpa o rio, diminui o nível de sujeira da água, mas aí esse esgoto vai para onde? Porque se você não tem um plano de saneamento na cidade, a grande verdade é o seguinte, a cidade cresceu de forma desordenada. Durante essa gestão, cresceu de forma desordenada. Então, a gente não tem uma estrutura, um plano de desenvolvimento em que mexa e que organize a mobilidade urbana da cidade. E por aí também no solo se perde. Por quê? Porque não tem saneamento básico. Você sabe o que é uma cidade ser considerada a sexta economia da Bahia? Esse riso é de escárnio, viu, Aurélia? E não ter saneamento básico, cara. Não, recentemente eles botaram um hospital de campanha aí, nesse negócio do Covid, que era um hotel, e eles transformaram num hospital, e fica do lado do rio que tá fedendo, que tá fétido o rio. A situação tá tensa. O Rio Pitanga então, eu não consigo dialogar de forma positiva com isso. Eu não consigo. É assim, a cidade tem problemas graves. Além da segurança, que é o que eu vou bater sempre, a questão de um plano de saneamento para a cidade. Isso precisa ser feito. Isso precisa ser elaborado. Vamos colocar uma questão, Luma,
para ficar mais nessa questão do saneamento, que ela é grave, porque o saneamento ela prejudica as possibilidades de turismo aí da cidade, né? Sim. Como de Salvador, prejudica a qualidade de vida das pessoas, a autoestima das pessoas, ela colabora para tudo que é ruim, saúde, tem até um cálculo, né, que se você gastar R$ 1 em saneamento básico, você economiza 5 ou 6 em saúde, né? Porque as pessoas vão ficar mais saudáveis. Salvador já foi um exemplo de saneamento básico. O Bahia Azul, na década de 1990, chegou a ser a capital com o melhor saneamento básico. Isso foi deteriorando com o tempo, já temos problemas aqui em Salvador também, o Rio Camaragipe e tal, com ligações clandestinas de esgoto. Mas o problema de Lauro de Freitas sempre foi muito mais grave. E aí você tem outro município vizinho, que é Camaçari, que tem a Cetrel. A Cetrel há muito tempo é uma empresa privada, aí você vê a diferença, quando você vai para Guarajuba, você vê aquele negócio da praia toda limpinha, porque ali tem a saída do esgoto, sim, mas o esgoto foi tratado, a coisa foi feita. Agora nós temos um novo marco do saneamento. Eu acho que os vereadores de Lauro de Freitas da próxima legislatura, espero que você esteja entre eles, vê essa questão do marco do saneamento e vê a possibilidade de você trazer investidores, né, que vão tratar realmente com contratos limpos, com contratos feitos com transparência, né, para poder realmente atacar o problema pela raiz, né, porque não adianta chegar a dizer, vamos fazer um jeitinho aqui, um jeitinho ali, se botar no cano pluvial, vai acabar no Rio Joanes, vai acabar no que está acontecendo aí. E Camaçari tem esse exemplo aí do lado, né? De uma empresa que pelo menos tem mantido um padrão que a gente vê diferenciado. A gente vê o Rio Capivara, por exemplo, que passa lá em Arembepe, está preservado, né? Ele sai limpo. Por quê? Porque existe toda uma preocupação ambiental, toda uma mobilização de muitas daquelas comunidades também para garantir isso. Eu acho que essa ação eu acho fundamental. Eu fico feliz que você esteja preocupada com essa questão do saneamento. Mais uma vez eu vou dizer a você, não tem um vereador que nem sequer queira discutir a questão do saneamento. Eu sou assim, sabe? Então, olha, que vergonha, se você vai ser a vereadora federal, não, a vereadora municipal mesmo, né? É redundância falar vereadora municipal, mas diante do contexto das brincadeiras que é feito, é permissível e é saudável dizer isso. Quando o governo federal falou marco do saneamento básico, eu falei, caramba, são 40 milhões de pessoas que serão atendidas. Você tem noção do número de famílias que serão beneficiadas com básico, higiene e saúde vai ser dado para essas pessoas. Uma condição melhor de vida. De vida. Então, quando você fala no marco do saneamento básico, isso chega numa felicidade para mim. Porque está falando de Lauro de Freitas, que não aguenta mais viver de fossa. Não dá mais viver de fossa. Não dá mais. E precisa ser incutido esse respeito também. As praias, por exemplo. É triste a condição que vivem os barraqueiros. É triste a condição do banhista também para frequentar. Recentemente, a gestora resolveu tirar uma galera que tinha botado uma coisa na praia lá, e o povo ficou revoltado, não, mas eu posso usar a praia do jeito que eu quiser, e eu vou botar isso, eu vou plantar aquilo. Não é bem assim, não, tá? A área da praia é a área privativa da União. Ninguém pode sair, meter a mão e montar a barraca e ficar tudo por isso mesmo. Então, o que é que o prefeito, o que é que o gestor, pensando nessa questão de mobilidade, tem que oferecer? Tem que oferecer um local, tem que oferecer uma estrutura, tirar mesmo da praia, porque tá feio, o negócio tá feio, você não consegue. Você chega em buraquinho, que você falou do buraquinho, né? Você saindo ali para a entrada principal da praia, você não vê o mar. É um monte de barraca, aquele negócio assim, uma coisa desorganizada, uma coisa horrorosa de ver. Como era no Flamengo antigamente, né? Com a imagem do local. Sim, e esse lugar... Como era no Flamengo. O Flamengo da divisa era assim. Uma fossa. Eles colocaram uma fossa na praia. Passou dos limites. Tem dificuldade do gestor de gerir? Tem uma dificuldade grande de entender, de gerir uma cidade. A administrativa, ela não tem noção nenhuma. Então, assim, trazer o marco do saneamento, começar a dialogar e dizer assim, tem pontos específicos de bairros na cidade que precisam ser atendidos urgentemente, porque o índice de tuberculose é alto, o índice de dengue e zika é muito alto, o índice de leptospirose é muito alto, choveu, alagou, subiu, é esgoto na rua, filho. Depois de correr, o que é que tem no esgoto? O que é que vai ter ali? É gente contaminada, é criança doente. É um ciclo de violência absurdo na cidade.
Teoricamente, Luma, eu estudo muitas questões das cidades, com a densidade demográfica que tem Lauro de Freitas, que é uma das maiores do Brasil e do mundo, né? Não teria por que ter mosquito na cidade, por exemplo. Não teria por que ter esgoto a céu aberto, porque quanto maior a densidade, mais fácil controlar essas questões. Né? Sim. O planejamento, a ausência do planejamento de direção da cidade, de mobilidade urbana, de cuidado e saúde com o solo, isso é preocupante. Porque, eu insisto, a gente não está falando de uma cidade qualquer na Bahia, a gente está falando da sexta economia, que pode se tornar a quarta daqui a um tempinho, do jeito que as coisas estão caminhando pós-pandemia. Então, cada vez mais, Lauro de Freitas ganha um destaque nesse cenário político da Bahia. É uma cidade visada, todo mundo quer botar a mão aqui, todo mundo quer participar aqui, porque, assim, é uma cidade que tem recurso, que dá recurso, que gera recurso, e que não é cuidada. E que se tiver um gestor com vontade mínima, só mínima, de fazer algo pelos bairros, sabe? Já vai ganhar uma afeição aqui eterna do povo. Porque é o mínimo. Lá de Freitas hoje, a gente está num grau de miserabilidade tão grande que a gente não quer ler muita coisa. Sabe? Para eles é um sonho o marco de saneamento básico. Você ter condições de higiene e saúde, isso é quase um absurdo sonhar com o que temos hoje na estrutura da cidade. O mínimo, vamos saber gerir, fazer uma praça. Você não tem noção da cara de pau dos gestores que chegam lá para inaugurar o tipo de praça. É vergonhoso, porque você vê muito isso no interior, afastado e tal. Só que, olha, o Freitas tá aqui, ó, colado em Salvador. Você não sabe nem mais aquela frente de Salvador, dependendo do espaço. De tanto que os dois cresceram juntos. Então, quando eu vejo essa questão díspare, nessa realidade absurda, que a gente é obrigado a conviver e a aceitar, nossa, me deixa muito triste. Mas eu vou te falar, esse projeto é um projeto que tem que chegar aqui. E que vai chegar aqui. Vou brigar por ele aqui. Vou brigar por ele aqui na cidade. Pelo saneamento, né? Pelo marco do saneamento chegar em Lauro de Freitas. Chegar em Lauro de Freitas. Ela tem que ser escrita. Assim também como tem que ser escrita nas escolas cívicos militares. Tem que trazer isso. Tem que trazer essa sociabilidade para os jovens. O que o jovem tem hoje? O jovem tem droga, o jovem tem paredão, o jovem tem bebida. É isso que é ofertado para ele. Qual é o plano cultural que fazem? Qual é a educação que dá pós-escola? Qual é a estrutura, o esporte, alguma coisa para oferecer? Não tem. Não tem. E você pergunta isso para as pessoas das comunidades, elas não tem não, minha filha, tem não. Sabe? Aquele sorriso tipo, você tá brincando comigo, né? Você não tá noção do que tá acontecendo. E muitas vezes, quando você tenta conversar com o eleitor, ele liga para você e fala assim, Luma, vem aqui amanhã, não sei o quê. Aí no meio do dia ele diz, Luma, é melhor você não vir não. É porque teve um probleminha aqui, a gente já sabe que é o tráfico. A gente já sabe. Mas a pessoa fica constrangida de dizer o que está acontecendo. Você, não, tudo bem, a gente marca outro dia. A gente conversa de outro jeito, porque é assim. Tem um constrangimento social, moral às pessoas. Tem. E é absurdo. E é absurdo ter que lidar com isso. Aí eu fico imaginando em questões maiores, em que envolve alguém que não possa se defender, em que envolve criança. Aí dói demais. Porque, nossa, quando eu penso nos absurdos que me contam e chegam, e a forma, tipo, o que a gente vai ter para combater e proteger? Quais são as armas? Luma, essa questão da segurança pública, aqui em Salvador a gente já teve essa discussão e foi vencida muito bem até, mas a gente precisa expandir isso, porque é necessário, a Guarda Municipal Armada. Nós já temos a Guarda Municipal Armada em Lauro de Freitas? Não, ainda não. Isso é um debate que eles estão travando aqui. Eu não acho que só deve dar o armamento, mas sim, deve dar treinamento, né? Lógico. Treinamento. Todo treinamento, todo um amparo, porque ontem eu recebi 2 notícias, tá, nas redes sociais, né? Eu vi a Aspra citando a Associação dos Policiais Militares, né, que é muito bem atuante, que tem uma função crucial no estado da Bahia, porque a gente sabe que o governo PT persegue, maltrata, ignora os policiais militares. Fato. Incontestável, eles não respeitam esses heróis de farda, eles não respeitam. E ontem eu tive essa notícia que 2 policiais militares em estado de depressão
eles se suicidaram. É difícil ver a tropa doente. E a gente depende desses casos, você tá entendendo? Porque se o povo soubesse a realidade social que vivemos, o nível de insegurança, ninguém saía de casa. É pânico, é pânico. Então, assim, esse profissional tem uma sobrecarga muito grande e o amparo que o Estado dá é quase nenhum. Então, quando tem uma associação que briga por eles, que diz assim, não, eu vou interceder pelos policiais militares, governador, preste atenção no que está acontecendo, meu filho, é o entrave que esses caras fazem. Começam a perseguir literalmente esses profissionais. Então, quando eu olho alguém que está dispondo, porque ser policial é sacerdócio, é competência, é engajamento, é vontade, é vocação de estar ali, que um governador se preza ao trabalho ridículo de perseguir esses profissionais que estão ajudando os policiais, isso é uma coisa irracional. No meu ponto de vista, eu não posso nem dizer o que é que eu acho da postura desse governador para não recensearem em seu vídeo, entendeu? Para deixar correr, porque é criminoso, vamos dizer assim, é criminosa a postura muitas vezes. Durante a pandemia, esses caras não pararam, Aurélio. Não pararam. A gente pôde parar, certas empresas puderam parar, né? Tiveram que parar, ainda teve essa coação para você parar, porque o fique em casa foi mais forte, agora a gente está vendo na economia respondendo. Aquilo que Bolsonaro disse lá atrás não é loucura, nunca foi loucura. Não foi. Então, você vê os caras trabalhando exaustivamente, sem condições de manter. O que chegou para mim é o seguinte, olha só, para o governador é tudo plan serve, joga a polícia no plan serve. Precisou de um psicólogo, precisou de assistência médica, plan serve. E o plan serve tá sucateado, caramba! Com a estrutura que esses caras vão ter. E a gente não tá falando de alguém que a gente pode substituir. Tá falando de alguém que precisa. A gente precisa daquele policial sadio, que ele tenha um meio legal, que ele seja respeitado. Porque o que é passado é que o policial é bandido e que o bandido é bom. Isso precisa ser reconstruído. Durante a pandemia, eu vi muitas vezes a pessoa recriminar a polícia militar. Caramba, ele tá fazendo o que o governador mandou fazer. Se você tá achando ruim que tá fechando o seu negócio, não vota no caramba que foi contra o governo federal. É esse raciocínio que a gente tem que desenvolver. Mas o cara olha aqui pro policial militar, porque é ele que tá batendo na porta, sai daí, vai pra casa, fechando o paredão, acabando com festa. Então é aquele policial que tem família, que tem filho, que paga a conta. Não é robô não, é ser humano. Então quando chega para mim essas informações de que tem policial militar em depressão, né, que chegou ao suicídio, isso é triste, é preocupante. Eu não me preocupo com um vagabundo que morra, mas com aquele que é o herói, eu me preocupo. Eu quero ele saudável, eu quero que tenha condições de trabalho para ele. Durante essa pandemia, soltaram uns decretos aqui absurdos, confundindo a competência da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Foi uma cruzada de informação louca. Eu não tenho assessoria jurídica também, é uma coisa assim absurda. Eu não entendo como essa mulher... Enfim, eu entendo, já expliquei a questão dos cargos, mas é difícil imaginar uma logicidade saudável para a manutenção de uma pessoa como essa no poder. É difícil. Então, se a gente vai trabalhar com segurança pública, tem coisas que são pertinentes ao prefeito, que o vereador pode propor para ajudar na segurança, para ajudar no funcionamento dessa orgânica estatal toda. Então, se eu obsto, ou se eu não interesso em me ligar, ou de comprar essa briga, eu sou uma inativa, seria só mais um aí que está levantando a bandeira de nada, como a grande maioria. E eu penso diferente, eu penso na importância desses profissionais. Eu penso que a gente tem que proteger, que tem que cuidar, sim. E outra, o policial militar é desmerecido. Trata de forma desmerecida aqui. Então, assim, tem que ter um respeito que a Polícia Militar da Bahia é competentíssima. Esses caras são heróis, Aurélio, não é brincadeira, não. Mas ele tá saindo para matar e morrer. E muitas vezes tem que sentar no banco dos réus porque o Ministério Público acha que o bandido deveria ser protegido. Sim, e o policial, cara. Eu concordo com tudo isso, Luma. Agora, você não acha que para a Polícia Militar, até pelo caráter, se você olhar para o mundo inteiro, é assim, né? Existem as polícias estaduais, as polícias de repressão, as polícias especializadas, né? O policial militar da Bahia é muito bem preparado nesse sentido, mas não deveria ter o auxílio da Guarda Municipal Armada? Você não acha que isso tem que ser uma prioridade para o Lauro de Freitas, como aconteceu em Salvador? Tem que ter esse posicionamento.
tem que ter esse treinamento e amparo para esses profissionais. É urgente. Concordo plenamente com o que você está me dizendo. Concordo. Mas, com essa gestão, com essa cabeça que está aí, não vai ter. Não vai ter esse diálogo, não vai ter esse raciocínio elevado de entender a situação social degradante que a gente está. Então, assim, é um amparo muito bom para a Polícia Militar na atuação nas ruas, a Guarda Municipal. Muito bom, é excelente. Só que é ignorado, exaustivamente ignorado. Você falou das escolas, por exemplo, né? A Constituição diz que as guardas municipais são para proteger o patrimônio público, né? Principalmente o municipal. As escolas deveriam ter policiamento permanente, né? Até para proteger os professores. Sim, mas aí é que tá. Tem que ter policial para fazer isso, né? Tem que ter número, não, tem que ter contingente nunca vai para atender. E muitas vezes não tem. Você não vai ter contingente. O governador tá enrolando até para chamar. Não, mas você nunca vai ter um contingente de polícia militar, não é inviável, para estar em todas as escolas do município. Mas guarda municipal daria para ter. Né? Guarda municipal, sim, é uma boa via de se pensar. Você fala isso, é engraçado, porque foi essa semana que eu tive numa escola, e aí o segurança começou a desabafar. O que está acontecendo nas escolas? De início ele não quis dizer, porque estava um grupo grande, não quis falar nada. Depois, quando eu chamei de canto, a gente começou a conversar, ele falou assim, nossa, aluno é tenso, porque é menor, o menor chega aqui agressivo, o menor chega aqui, às vezes, você tomar um café da manhã e tá pilhado com a vida, com todo mundo, o menor chega aqui drogado, e o professor vê isso tudo, e vai indicar para quem? Se o próprio conselheiro tutelar está envolvido na situação criminosa também. Você está entendendo o ciclo vicioso que a gente precisa romper? Sim. Cara, você entrar aqui com a bandeira conservadora, cristã e bolsonarista, Silão de Freitas, é espartano, meu filho. É espartano. Não tem outro meio, não. A situação é degradante, é tenso. É bem tenso. Então, quando fala esse cenário nas escolas, essa violência contra os profissionais, o medo que o professor tem e tem que se resguardar, porque é a profissão dele. Ele quer voltar para casa no final do dia bem, ele quer pagar as contas dele no final do mês, ele quer ter o que comer e viver, é o mínimo. Então, quando encontra esse confronto, que ele não sabe a quem se dirigir, e tem ali um problema diagnosticado e precisa ser resolvido, o que a gente faz? O profissional se cala, pede transferência, muda e deixa ali, tipo, alguém vai chegar e vai resolver. Então, assim, hoje, diretor de escola pública, de escola estadual, está enfrentando um problema muito grande com os jovens, diretamente ligado ao problema de segurança pública. Vou te dizer, os jovens são assediados moralmente, psicologicamente, pelo tráfico de drogas incessantemente. Porque ele vai para a escola, ele aprende o ideal, ele aprende a base, ele aprende tudo. Quando ele vai para casa de quem está na comunidade, quem é que ele encontra? Quem é que está ali protegendo ele? Quem é que está ali cuidando da segurança dele? O que é passado para ele? Então, o confronto de informação na cabeça desse ser é muito grande. É muito grande. A gente tem que aprender a dialogar, a gente tem que sacar o problema e ir na vertente correta para atingir. Não for assim, meu amigo, perpetua o problema. Com certeza. Bom, Luma, eu vou te deixar à vontade agora para falar sobre o que você quiser, o tema, falar da sua candidatura, falar de você também um pouco, né? Do que você anda fazendo, além da candidatura. Enfim, fique à vontade para falar com o nosso público. Olá, galera! Gente, eu estou encarando um desafio muito grande, inspirada unicamente nesse ideal conservador e cristão. Durante anos, eu fui chamada, convocada para estar na política, mas nunca achei alguém que me desse um aval de inspiração e base como o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu costumo trazer como lema para toda essa trajetória, os problemas, dificuldades que a gente encontra, que a facada não foi em vão. Ele não passou por aquilo tudo em vão. A gente não está lutando todo dia segurando a democracia na ponta da unha, seja nas redes sociais, seja indo às ruas, que te parou um pouco agora, mas a gente está lutando, a gente quer trazer esse ideal. Precisamente a cidade de Lauro de Freitas, que nunca conheceu uma direita de verdade, que não sabe o que é progresso, que não entende o que é liberdade, que não sabe o que é saúde,
porque foi cerceado, que foi tratado na ignorância durante todos esses anos. Merece a chance de ter alguém que represente, que entenda e que saiba dialogar. E que, acima de tudo, tenha os ideais conservadores e cristãos para ser levados para as pessoas. O cenário político reflete aquilo que socialmente a gente já sofre. Então, trazer o ideal novo e a renovação, trazer esse tema, ainda é susto para muita gente. Mas para nós, que somos cristãos, que estamos aqui lutando para estabelecer esse ideal, é só mais uma etapa a ser vencida. Eu tenho 31 anos de idade, eu sou jurista, eu me simpatizo e eu sou, de fato, conservadora. Não quero jamais tentar distanciar a imagem do eleitor, a imagem daquele que acompanha o trabalho do nosso presidente, a nossa realidade aqui de Lauro de Freitas. Tem que ser igual. O medo que alguns políticos tinham de federalizar uma eleição municipal aconteceu. Realmente. Tem dois cenários. Ou você é esquerda, ou você é Bolsonaro. Aí as pessoas perguntam, qual é o partido de Bolsonaro? Bolsonaro é um partido, cara. Você ainda não percebeu? Sim, não existe sigla que abrace a genialidade, que abrace a mentalidade e a história que esse homem construiu. Mas, é claro, a gente sonha com o partido, a gente sonha com o partido. E até o momento, a gente tem vivido esse impasse, a gente tem vivido essa situação. Só que chegou o período de começar a falar em renovação. E é agora, é crucial agora essa mudança política para a gente fazer base para 2022, para a gente conseguir consolidar de novo, que não vai ser fácil em 2022. Então, assim, Aurélio, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por trazer... Você tem que dizer seu número, viu? Diga seu número. E meu número, vou te falar sobre o meu número, 14.380. Você sabe o que é o 380? Ah, imagino. Porque é o calibre, entendeu? Eu sou o calibre, eu não sou alvo, não. O alvo são eles, a corrupção, os gananciosos e os canalhas. E é bom então, para o pessoal lembrar, né? O pessoal lembra, né? Agora, lembrar, exatamente, 14.380. Esse é o número em Lauro de Freitas, para vereador. Para prefeito é 14 com Mauro Cardim. Você mora em que bairro em Lauro de Freitas? Eu moro em Pitangueiras. Uhum. Você está sendo, mas você faz campanha no município todo, né? Ah, Lauro de Freitas eu sou. Você tem que trabalhar em todos os lugares. Cada lugar tem uma especificidade. Até porque, para quem não sabe, tem só 7 quilômetros entre Salvador Exatamente. e Camaçari. Então, assim, você não entende por que essa loucura toda está acontecendo num espaço relativamente pequeno, né? Para ser tratado. Enfim, é um desafio. Eu olho como um grande desafio trazer essa bandeira, mas é um desafio que a gente está postos a fazer. Soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde, né? E covarde não se traduz aqui do nosso lado, não. Nem se planta, nem se cria. Maravilha. Luma, se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muito sua participação, foi muito interessante. Eu gostei muito de conhecer mais, né? A gente se conheceu lá no encontro com o irmão Lázaro, lá na... né? Mas, sim, lá, meu querido. E agora, te conhecer melhor, assim, pela entrevista, gostei muito e te dou os parabéns pela iniciativa, por estar concorrendo, por estar enfrentando as dificuldades que está enfrentando, e desejo muito sucesso. Então, fica à vontade para se despedir do nosso público. Gente, rede social foi o que me levou a grandes passos na política. Muita gente começou a ver a Luma nas redes sociais. Então é essencial a gente falar que @LumaFelixX no Instagram, você vai me achar, você vai conhecer o que eu faço, vai ver minha rotina. Porque tudo hoje é a sua identidade, é as redes sociais. Então toda a minha comunicação... Tem Facebook e Twitter também, tem o YouTube. No Facebook também, LumaFelix, você acha lá. Sou amiga de uma galera que também se segue, né? Tem lá amigos em comuns, então fica fácil a rede de se encaixar. Essas eleições que a gente está vendo agora é bem atípica, né? Que eu considero reflexo de 2018. Porque é 50-50. 50% da rede social e 50% rua. As pessoas estão receosas de receber gente em casa, corona, não sei o quê, é meio medo. Tem uns que encaram e saem mesmo, não tem problema. Mas tem gente que tem receio. Só que a divulgação tem que acontecer. Então, grande parte da divulgação do trabalho, do ideal, está nas redes sociais. Então, seria ideal
e propício eu aqui aproveitar o seu público, as pessoas que têm carinho pelo que você faz, que acompanham a seriedade do seu trabalho, dizer assim, ó, siga a Luma nas redes sociais. É de grande valia. Quem está em Lauro Freitas precisa saber disso, precisa anotar isso. Ótimo. E marca outra pra gente conversar. Eu não tô nem com tanta cara de sono, entendeu? Não, Acho que já eu quero marcar outra com Luma vereadora já, tendo assumido o mandato. Olha, tá vendo? Que responsabilidade. Você tá nessa para ganhar, né? Ganhar Com certeza. O empenho é esse, a dedicação é essa. Todo dia é um desafio a ser vencido, todo dia uma etapa a ser vencida. Então a gente está encarando, sim, com plena consciência do dever e responsabilidade de estar lá. Maravilha, Luma. Grande abraço e obrigado pela participação. Eu vou encerrar a gravação, mas a gente continua conversando aqui. Tá certo. Tchau, galera!